pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Lendo esses versos, nós temos a impressão de estar diante de um homem com saudade. Uma saudade que o consome. Uma saudade triste, uma saudade que dói. É incrível nós pensarmos, meus amados irmãos, que muitas pessoas estão distantes de Deus, mas não sentem saudade de Deus. Para estar distante de Deus, não necessariamente você precisa estar longe do templo. Muitas pessoas estão no templo, mas elas estão distantes de Deus. E por alguma razão, elas não têm saudade de Deus, apesar de estar tão distante. E às vezes nós estamos distantes fisicamente do templo, mas estamos próximos do Senhor. Estamos próximos do Senhor porque cultivamos a sua presença. Porque nos importamos com aquilo que Ele se importa. Porque verdadeiramente desejamos saber o que é que Deus pensa ao nosso respeito. E aí nos aproximamos de Deus. Esse salmista, eu não sei se distante fisicamente ou apenas espiritualmente, ele está distante, mas ele sente a saudade de Deus. Ele compara essa saudade a uma sede profunda na sua alma. Talvez um conhecedor de botânica ou de zoologia, ele sabe muito bem que uma coça ou um veado, como nós conhecemos aqui, ele é um animal dos ribeiros, e sem os ribeiros, ele não sobrevive por muito tempo. Alguns dizem ou creem que este cervo se esconde nas águas, mas nos deixa muito claro que, na verdade, fala de alguém que deseja as águas e não as tem. De alguém cuja sua alma está seca como uma terra seca, rachada como uma terra seca. Desejoso de gotas de água da graça sobre a sua alma, para ver se de repente essas gotas de água da graça traz consolo para uma alma ferida. O Espírito Santo nos pergunta nesta noite quais são as coisas que faz a nossa alma sedenta da presença de Deus. Será que as lutas, as adversidades? Será que nesta noite você chegou aqui porque tua alma está tão desejosa da presença do Senhor, porque está ressequida pelas aflições da vida? As aflições que são como um sol causticante, que seca a nossa alma, e nós sabemos que na presença do Senhor, nós podemos saciar a nossa alma, nós podemos hidratá-la, aleluia. Na presença do Senhor nós podemos tomar bons e grandes goles da água da sua graça, e que somente Ele pode nos saciar. Como o cervo pelas correntes das águas, brama, assim, suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Um amigo certa vez me disse, ou me perguntou, disse: Senhor, você sabe como é o bramido de um cervo quando ele está aflito, ou desejoso por água? Ele disse: eu nunca ouvi, eu não sei nem se eu já vi um cervo na minha vida. Ele disse: pois é terrível, é como um grito desesperado. E ele emite um som, fino e longo, como um grito desesperado, como um grito de clamor. O salmista, ele vê essa cena e ele se identifica com ela. Eu estou como aquele que grita desesperadamente, porque eu estou aflito, a minha alma está ferida, e eu preciso desesperadamente da presença de Deus em mim. Aleluia. Ele reafirma essa mesma expressão no verso 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia. Se ele tivesse dito apenas a minha alma tem sede de Deus, nós poderíamos perguntar: que Deus? O Deus das riquezas? O Deus do bem-estar? O Deus Mamon? O Deus eu mesmo? Porque esse Deus está sendo tão cultuado ultimamente, meus amados. E nós pedimos a esse Deus que nos satisfaça, porque nós buscamos satisfazer os nossos desejos. Nós compramos e nós gastamos aquilo que nós não temos para tapar um buraco na nossa alma que não cabe outra coisa senão o próprio Deus vivo. Aleluia. Mas ele deixa claro que o único Deus que pode saciar sua sede é o Deus vivo. Mas ele pergunta: quando, Senhor?
eu entrarei e me apresentarei ante a tua face? Quando eu conseguirei realmente estar de fato diante da presença do Deus vivo? Como cultivar esta presença? Como sentir esta presença? Aleluia. Alguém deve ter pensado: Senhor, eu tenho orado tanto. Quantos louvores, quantas súplicas, quantas consagrações. Eu tenho tentado, Senhor, eu tenho buscado, mas ainda assim minha alma está seca e sedenta da tua presença. Quando, Senhor, de fato eu irei usufruir da tua presença, senti-la na minha alma, sentindo-a me levantando, me restaurando, me curando. Aleluia. Porque na presença do Senhor pode tudo. A alma pode ser curada, a sede pode ser saciada, o faminto é alimentado. Na presença do Senhor, meus amados irmãos, diz o salmista no verso 16, no capítulo 16, ou no Salmo 16, na presença do Senhor, fartura de alegrias. Aleluia. Verso 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Eu estou me alimentando das minhas lágrimas. Eu estou me alimentando das minhas lágrimas. Pastor, eu já nem tenho mais lágrima para chorar. As minhas lágrimas secaram-se, pastor. Eu estou tão seco que nem lágrima mais desce. Por quê, irmão? É de chorar, é de sofrer, é de pedir ao Senhor: Senhor, aleluia, entra na minha causa, resolve meu problema, ajuda-me, Senhor. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo. Ao mesmo tempo que o questionamento se levanta: onde está o teu Deus? Se não é uma pessoa física, irmãos, que pode questionar, são os problemas que batem na nossa cara dizendo: ei, onde está o teu Deus? E aí o inimigo aproveita esta ocasião para lançar um pensamento e para dizer: ah, se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por esta luta. É quem questiona. Porquanto me dizem constantemente. Quem? Eles. Eles quem? Os inimigos. Quem são os inimigos? Aqueles que se opõem, aquele que vem contra. São pessoas, são espíritos, são os problemas normais da vida, que se levanta e é como um questionamento que diz: onde está o teu Deus? Por que você não saiu desse problema ainda? Por que o Senhor não resolveu essa causa ainda? Glória a Jesus. Verso 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. É claro, irmãos, que eu estou usando esses versos na aplicação daquilo que o Espírito Santo está me dando. A gente não vai fazer uma exegese perfeita aqui. Nós podemos supor que aqui é um levita, que por alguma razão está distante do templo de Jerusalém. E ele fala dessa distância, dizendo que desde o Monte Hermon, o Monte Hermon ficava para o extremo norte de Israel, bem longe de Jerusalém. Então ele se sentia completamente distante. Era um levita que em outro momento estava na casa do Senhor, talvez fosse um líder musical, onde conduzia a multidão nas festividades, tocando os instrumentos e cantando os louvores ao Senhor. Era ele quem conduzia a multidão fazendo isso, mas de repente se vê distante da casa do Senhor, impossibilitado de fazer isso. Mas nesta noite o Espírito Santo usa para dizer para alguém que sente a saudade da presença do Senhor, como esse salmista, e se identifica com ele, com a alma seca, mas ao mesmo tempo sentindo-se desejoso da presença do Senhor. Verso 5. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Glória a Jesus. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Coisa linda é a fé.
Coisa linda é a fé. Que mesmo massacrado pelas adversidades da vida, ainda existe uma certeza dentro de você, aleluia, que Deus se levantará em teu favor, aleluia, que Ele é o teu libertador, e que as situações ruins da vida, amargas da vida, um momento elas cessarão. Você olha para um lado e só vê problema, você olha para o outro e só vê dificuldade, mas dentro da alma há uma certeza que em um dado momento tudo isso vai passar. E a tua alma voltará outra vez a se regozijar na presença de Deus. Coisa linda é a fé. Não deixe a fé morrer dentro de você. Aleluia, não deixe o sofrimento, não deixe a angústia, não deixe a mágoa, não deixa nada matar a fé que tem dentro de você, essa certeza, essa convicção, em algum lugar dentro da sua alma aflita. Aleluia. Que em um dado momento, você não sabe quando, mas você sabe, um dado momento Deus se levantará, aleluia, e tudo vai passar, será como um passado, uma lembrança remota, porque na minha alma haverá o gozo da presença manifesta, gloriosa do meu Senhor e Salvador. Pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Eu não sei, meu irmão, nessa época não se conhecia depressão, ansiedade, mas não sei, talvez ele estivesse depressivo, uma pessoa com perca de esperança, com perca de ânimo, com perca de gosto pela vida, mas ainda assim no meio daquela angústia, daquele mar revolto, daquela tempestade escura, ele podia olhar para bem dentro de si e enxergar uma certeza de que o Deus vivo a qual ele servia, aleluia, estava vendo a sua angústia. Ele não sabia porque o Senhor não resolvia naquele momento, ele não poderia saber porque o Senhor não se levantava naquele momento e dizia um basta, mas ele tinha certeza que o Senhor não era alheio à sua condição, que o Senhor contemplava a sua alma, que o Senhor contemplava a sua luta, e que o Senhor trabalhava em favor dele, e um dado momento se levantaria, e essa tempestade, ela cessaria. Glória a Deus. Verso 6. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. E ele fala uma realidade. Verso 7, se você estiver acompanhando aí. Um abismo chama outro abismo, aos ruídos das tuas catadubas. Dupas, nome difícil. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Eu imagino que com essa expressão, o salmista atribui toda aquela situação que ele estava vivendo como algo permitido por Deus. Eu não quero pensar, irmão Felipe, que o salmista vê Deus como a causa. Eu quero achar melhor que ele vê como Deus que permite. Ele se sente esmagado pela situação. Como quem entra no mar e vem aquela onda que te sacode. E quando você pensa em se levantar, vem outra que te joga mais para fundo. E de repente você se vê ali, ondas após ondas, impactando, te jogando para baixo e puxando para dentro. E a alma desesperada tenta se agarrar com alguma coisa. Mas como dizia minha mãe, água não tem cabelo. E ele se vê puxado cada vez mais para dentro. E ele diz, verso 7. As tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Com essa expressão também eu quero acreditar, meus amados, que o salmista acreditava que Deus, na sua soberania, só permitia acontecer coisas que fossem permitidas por Ele. Eu não quero crer que ele pensasse que Deus era a causa do seu sofrimento, mas que Deus, na sua soberania, permitia, aleluia. Ele não perde o controle. Então, se eu estou passando por alguma luta, alguma adversidade, com certeza Deus tem permitido. Eu posso até não compreender, porque passo por situações tão difíceis, mas com certeza Deus está no controle, porque eu pertenço a Ele, Ele me comprou por um alto preço, eu sou dEle. Então nada me sucederá que não seja permitido pelo Senhor. Eu posso até não compreender nesse momento, eu posso apenas aceitar pela fé, mas eu estou certo que Ele não perde o controle das situações. Aleluia, Deus não perde o controle. Ele é o soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, mas entenda, Ele também é onipotente, Ele tem todo o poder.
Verso 8. Contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Oh, coisa maravilhosa. Que salmo, irmão Jonathan, inspirado. Aleluia, de noite a tua canção estará comigo. Existem canções tristes e existem canções alegres. Existem cantarolados da alma. Quando você de repente se pega cantando algo que você nem sequer estava com a sua consciência imaginando, simplesmente estava cantarolando. O que é isso? Aleluia, é uma alma consolada. Glória a Jesus. Afirmando ou reafirmando a bondade e a misericórdia do Senhor. De noite, quando nós nos deitamos, quando a luz se apaga e quando a mente vagueia, lembrando-se dos feitos do Senhor. Glória a Jesus. Pode ser que você nesse momento, quando deite, só se lembre das lutas. E na sua alma há um questionamento. Quando, Senhor? Até quando? Mas talvez haja entre nós pessoas que já passaram. E a luta é apenas uma recordação do passado. Tanto um quanto o outro pode muito bem, nesses momentos de solidão, mesmo acompanhado com alguém do lado, mas no momento de dormir, em que você fecha os olhos, é só você e você, é só você e Deus. Nesse momento, sem falar uma palavra, sua mente ela começa a vaguear, ela começa a lembrar do mês, ela começa a lembrar da semana, ela começa a lembrar do dia de hoje, as coisas que aconteceram. Algumas começam a lhe trazer tristeza na alma, mas outras de repente lhe traz alegria. E dentro da sua alma ali, calado, de olhos fechados, a sua mente diz: ó Senhor, como Tu és bom, como é grande a Tua misericórdia, quão grandes coisas tem feito por mim, Senhor. E aí você começa a se sentir indigno, você começa a perceber que as maravilhas do Senhor é muito maior, aleluia, daquilo que nós merecemos. Glória a Jesus. Contudo o Senhor, contudo, no entanto, apesar de, aleluia, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e quando for a noite, eu estarei me recordando de todas elas. Prepare o louvor. Quero convidar o irmão Gustavo, prepare o louvor. Verso 9. Direi a Deus, a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Aqui mais uma vez a reafirmação da fé. Porque ele considera que Deus é a sua rocha. Embora haja os questionamentos, há certeza que Deus é a sua rocha. Escute, meu amado irmão, meu amado amigo. Em meio às muitas incertezas, nunca deixe de ser um profeta para a sua própria vida. Por que profetizar fraqueza? Por que profetizar ruína? De fato, você pode estar até no meio de um solo instável, de incertezas. Mas você pode se firmar e dizer: o Senhor é a minha rocha. E completa: nele eu estou firme. Louvado seja Deus. As coisas estão se abalando como um terremoto. A casa sacudindo para um lado e para o outro. As coisas caindo ao redor. E você com as mãos trincadas, os dentes trincados e afirmando: o Senhor é a minha rocha. Nele eu estou firme. Vamos profetizar em nome de Jesus. 1, 2, 3. O Senhor é a minha rocha. Nele eu estou firme. Bendito seja o nome do Senhor. Não profetiza aquilo que você vê. Profetiza naquilo que você crê. Porque quem crê, vê o invisível. Quem crê, vê o depois. Quem crê, vê muito mais longe. Se você começar a profetizar só o que você vê, você vai profetizar muita coisa ruim. Porque às vezes é tudo que nós estamos vendo. A impossibilidade, a dificuldade, o problema, a limitação. Mas aí você afirma a confiança no Senhor. Aleluia, e espera nele. E o Senhor realiza a sua obra na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor, na sua família, no seu lar.
Verso 10. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? E ele termina o verso 11, reafirmando a sua fé, a sua convicção. Antes de ler esse verso 11, o Espírito Santo, ele sussurrava no meu ouvido a palavra saudade, certo? Eu falei no princípio, saudade. Deixa eu escolher as palavras. Sabe a saudade que não se explica, irmã Creuza? Eu sei que a saudade por si só não se explica. Mas às vezes a gente diz, não, é porque fulano está longe. E aí você sente saudade. Mas eu creio, escute bem o que eu estou dizendo. Eu creio que o sentimento de saudade que está aí na tua alma, aleluia, foi o próprio Deus que colocou. Como que diz assim, lembre-se de mim. Em meio às tuas correrias, lembre-se de mim. O Senhor me deu Oséias, capítulo 11, verso 3 e 4. Eu vou concluir com isso e ler o Salmo, o último verso, aliás. Louvado seja Deus. Se você for aplicar a exegese numa mensagem dessa, é prova. Mas a questão não é essa. O Espírito Santo tem liberdade. Sim? Ele tem liberdade. Verso 3, do capítulo 11 de Oséias. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Todavia, eu ensinei a andar, aleluia, tomei pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Eu nem sei se eu posso falar o que me vem à mente. Às vezes a gente fala as coisas e não é bem interpretado. Mas se vem à minha mente, deve ser para falar. Nós já voltamos para lá. Nós estamos falando de um homem que sente saudade de Deus. Por alguma razão, sente a sua alma ferida e aflita. E aí, algumas razões, meus amados irmãos, que nos distanciam de Deus. E o Senhor nos permite certa circunstância. Como também nos envia a sua saudade para que possamos sentir a falta da sua presença. E aqui nós poderíamos aplicar da seguinte forma. Ensinar a andar, se ensina quem? A uma criança. Certo? Então, quem te chamou? Em dado momento, todos nós tivemos que nascer. Eu não estou falando biologicamente. Eu estou falando espiritualmente. Todos nós fomos chamados à salvação pela pregação do Evangelho. Todos nós éramos como criança. E o Senhor nos toma pelo braço e nos ensina a caminhar. Ele nos ensina o caminho da fé. O Senhor nos ensina o caminho do milagre. Aleluia. Na sua casa nós temos fartura para a nossa alma. Mantimento. É Ele que nos sustenta. Mas não conheceram que eu os curava. Às vezes, irmão, nós estamos tão bem com aquilo que temos, que nós começamos a desprezar. Então nós temos bastante. Na sua casa tem bastante comida, aí você começa a jogar fora, deixar estragar. Você não valoriza mais tanto quanto quem não tem ou tem pouco. E aí quando falta, aí você se lembra, porque fulano provia. Será que alguém está entendendo o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus? Estamos na casa do Senhor, aí nos lembramos dos momentos de festa. Maravilhoso. Mas em um dado momento a gente começa a buscar outras coisas que nos satisfaçam mais. Procuramos cura para a nossa alma. Qual é o problema da alma? Tristeza. Certo? Então eu vou buscar alegria onde? Em coisas, em pessoas, em lugares. E aí começa a sentir esse aperto, essa saudade. E o Senhor disse, olha, você não lembrava que era eu que te curava. Não só o teu corpo, mas também a tua alma.
Aí verso 4, atraís com cordas humanas, com cordas de amor. Aleluia. Ou seja, essa saudade dentro da tua alma é o Senhor te chamando de volta. Aleluia. É nos meus pés, é na minha presença. Aleluia. É diante de mim, glória a Jesus, que você tem alimento para a tua alma. Fim da tua angústia. Glória a Jesus. Aqui emendando com algo que a irmã Jane disse assim para mim, falando sobre a outra mensagem. Eu disse, minha filha, às vezes nós não compreendemos o que representa revestimento de poder. E eu perguntei, o que representa para você? Me diga, assim a grosso modo. Não, quando a gente pensa em revestimento de poder, nós pensamos em falar em línguas, nós pensamos em profecia, nós pensamos em curas. Muito bem, é isso mesmo. Esse é o pensamento comum com respeito ao revestimento de poder. Mas nós podemos ver à luz da Bíblia que o revestimento de poder representa muito mais que isso. Aí ela se lembrou, realmente os discípulos foram pregando e o Espírito ia cooperando com eles, realizando as maravilhas. Preste atenção que eu vou concluir. Eu preciso que você entenda isso. Eu disse, essa é uma visão equivocada. Porque a ideia que nós temos é que nós saímos para fazer e o Espírito Santo vai atrás, confirmando a obra. E está errado. Como está errado? Está errado porque até o impulsionamento para ir vem do Espírito Santo. Até nisso o Espírito Santo, quando chama, ele impulsiona para ir. E quando vai, ele vai após confirmando. Aleluia. Onde é que entra isso na mensagem, pastor? Aleluia. A vinda para buscar a presença do Senhor, até isso é a operação do Espírito Santo na tua vida. Ele permite a angústia, ele permite a dificuldade e ele coloca a saudade. Aleluia. Para que você venha buscar na sua presença a cura e o renovo. Verso 11 do capítulo 42, ou do Salmo 42. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Irmão Gustavo, venha, curva sua cabeça. Vamos orar juntos. Nós poderíamos declarar a nossa saudade de Deus, o nosso desejo pela sua presença. Será que nós teríamos como descrever a sequidão da nossa alma? Aleluia. Porque mais que tenhamos da sua presença, sempre precisamos de mais. Sempre podemos desejar mais da presença do Senhor. Faça uma oração aí onde você está. Começa a se lembrar do Deus da tua salvação. Quando Ele te batizou no Espírito Santo, no falar em língua, na novidade de vida. Ou você pode começar a pensar no meio da angústia que você porventura esteja passando. Você pode começar a imaginar o momento em que o Senhor se levanta para colocar fim a esta luta e trazer renovo, aleluia, à tua alma. Você pode neste momento declarar ao Senhor: Senhor, sem dúvida nós estamos diante da tua gloriosa presença. Quantas lutas, quantas adversidades, quantas angústias, querido Senhor, quantas aflições da vida, mas a certeza dentro de nós, querido Senhor, que tu não nos deixa, tu não nos abandona, mas está conosco todos os dias da nossa vida. Tu és a nossa companhia constante. Ah, querido Senhor, que a tua presença seja sentida na alma dos teus servos, em nome de Jesus, ó Deus eterno, pois cremos na tua palavra e na tua promessa, Senhor, que seria como rios de água viva fluindo dentro de nós. O teu Santo Espírito, que é a tua própria presença, a presença do Deus vivo, dentro de cada um de nós, trazendo cura, trazendo renovo. Pai, neste momento, em nome de Jesus, cura esta alma aflita, ó Deus eterno, amargurado pelas lutas e pelas adversidades. Querido Senhor, coloca alegria no lugar desta tristeza. Oh Deus eterno, alegai choremassuri andarás. Senhor da glória, tu és um Deus misericordioso e piedoso. Os teus olhos contemplam os teus filhos, Senhor. A luta de cada um dos teus servos, tu os contempla. E eu te peço nesta noite, Senhor, confirma esta palavra no coração dos teus filhos, trazendo refrigério para a sua alma. Querido Senhor, em nome de Jesus, aumenta a esperança neste coração, sabendo que um dado momento esta luta vai passar, tudo, aleluia, se consertará, as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Oh Deus eterno,
Em nome de Jesus, eu peço por este homem que não está aqui. Aleluia, que esta mulher neste momento apresenta, Senhor. Meu Deus, Tu pode quebrar esses laços que o prendem, Senhor. Tu pode trazer libertação para este homem. Também te peço por esta mulher, que neste momento o Teu filho apresenta, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Quebra, querido Senhor, essas correntes. Traz libertação, salvação para esta alma. Querido Senhor Deus, a fé no coração do Teu filho. Aleluia, na afirmação de Paulo, que se ele cresce, seria salvo ele e sua família, Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, Tu és Deus que honra a fé. Aleluia, portanto, Pai, em nome de Jesus, levanta-se em favor dos Teus servos, cessa esta luta, e aqueles cujo tempo ainda não chegou, coloca ânimo, coloca força, coloca esperança, para que o Teu filho possa continuar perseverando com bom ânimo, Senhor. Assim, Pai, nós te oramos e nós te damos graças em nome de Jesus.